perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tu, tenho outras de ser sozinho. São fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fluxo, não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. O dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. Quando chega esse dia, o outro desapareceu. És precária e veloz felicidade, custas a vida, e quando vens, não te demoras. Foste tu que ensinaste aos homens caminhar, e para te medir se inventaram as horas. Felicidade, és coisa estranha e dolorosa. Fizeste para sempre a vida ficar triste, porque um dia se vê que as horas todas passam, e o tempo despovoado e profundo persiste. Sendo atividades pedagógicas, não deixam de ser, mas são culturais ao mesmo tempo também. São atividades que você vai levar para a escola, vão ser desenvolvidas em bibliotecas. Algumas bibliotecas, inclusive, elas têm toda uma programação de animação cultural para ser desenvolvida durante as escolas que fazem isso. Quando você, por exemplo, faz um trabalho de projeto de teatro, quando você leva para a escola alguma coisa que vai envolver os alunos do ponto de vista educacional e cultural. A gente teve uma coisa na minha escola, eu trabalho numa escola de ensino fundamental nos anos finais, esse ano, que foi assim, fantástica. O Conservatório de Música levou uma orquestra para a escola para tocar temas de filmes famosos. E foi muito interessante, que eu reuniram as crianças, todas no hall bem grande, e a orquestra se organizou, mas assim, a orquestra foi completa, não foi um instrumento ou outro, foi completa, tudo tem direito, é com o maestro, tudo bonitinho. E eles iam tocando os temas de filme, até uns mais antigos, e depois o maestro perguntava para as crianças se eles sabiam qual filme que era, e eles sabiam. Quer dizer, não eram todos que sabiam, mas todos responderam, assim, levantavam o menino, esse do filme tal, que eu assisti, é verdade, daquele filme. Então, assim, foi uma atividade que levou para a escola uma coisa que, para aquelas crianças, era uma coisa que muitos nem sabiam que existia aquilo, nunca tinham presenciado aquilo. Então, você transformar, você desenvolver atividades lúdicas, pedagógicas e lúdicas dentro da escola é muito importante, não apenas dentro da escola. A gente pode ir mais para vários espaços. Você vai ter animação cultural, tem no hospital, porque as pessoas que estão no hospital precisam, né? Um hospital não é necessariamente um ambiente alegre. É importante a gente incluir a leitura dentro disso. Você pode ter atividades com leitura ligadas a outros conteúdos dentro da escola, pode também entrar como uma atividade de animação cultural, como os próprios clubes de leitura, se eu não estou enganada, entram dentro disso. Porque o clube de leitura ele não é apenas um lugar para a leitura. Aqueles leitores ali acabam desenvolvendo algum tipo de atividade. E a gente tem que entender também, quando você trabalha a leitura dentro da escola, você não está formando apenas leitores, ali podem ser escritores também. Pessoas que começam a escrever suas próprias ideias, porque começaram a ler. O escritor não nasce do nada, ele precisa de um alimento para isso. E a leitura é um alimento que ele tem que comprar. História em quadrinho, uma leitura menor, porque a imagem ela acaba tirando o impacto da narrativa do texto. O texto é importante, tem pouco texto, mas pelo contrário. Na verdade,
verdade, estimula a criatividade. Às vezes, muitas vezes você tem que completar aquilo que não está ali, né? A sarjeta que a gente fala, aí um quadrinho ou outro tem uma narrativa oculta que você tem que completar, então você tem que usar a criatividade principal para isso. Uma forma de aproximação com a arte. Pessoas que leem quadrinhos gostam de desenhar, e desenhar é muito bom para a mente, ajuda muito a desenvolver a mente, auxilia na civilização, ajuda a aumentar o vocabulário. As pessoas também têm um preconceito que é o seguinte: acham que história em quadrinho é coisa para criança. Na verdade, a maior parte das histórias em quadrinhos produzidas são para adultos e jovens. A parte infantil ela não é tão grande. Eu faço parte do júri do troféu da Fênix, que acontece todo ano, e o volume de histórias em quadrinhos produzidas para adultos é muito grande. As categorias infantis são poucas, mas existe esse preconceito de achar que é coisa para criança. Vocabulário é pobre. Não é. Você consegue aprender muito. Eu tenho uma experiência com história em quadrinho, me ajudou no vestibular. Eu lembro que fui fazer vestibular, né? Na época do vestibular tinha uma questão de ciência sobre a cartilagem dos tubarões. Aí eu lembrei de uma história do Aquaman, que eu tinha o Aquaman falando da cartilagem dos tubarões. Acertei a questão. Se eu não fosse por causa dele, eu não teria acertado aquela questão, aumentei minha pontuação. Bom, aí você tem aqui pensamento crítico também, desenvolve, ajuda a desenvolver o pensamento crítico, promove o aprendizado em diversas disciplinas. Você pode utilizar histórias em quadrinhos em todas as disciplinas, até na educação física, exceto brincando não. Pouco tempo eu li um artigo de um professor que trabalha em educação física a partir de história em quadrinho. Os alunos fazem um sucesso danado, né? Então a gente tem para tudo. Agora, o único limite nosso é a criatividade, né? Se você tem criatividade, você consegue utilizar material para tudo. Eu acho muito interessante. Inclusive, eu tenho amigos, né, que têm deficiência visual, o audiobook para eles é um espetáculo. E eu já recomendei até, por exemplo, não necessariamente livros, mas uma coisa que eu às vezes oriento os alunos. Então, se você vai estudar até a prova, bonitinho, mas por que você não pega e começa a ouvir um vídeo explicativo no YouTube, uma história, 10 minutinhos, se você fizer isso, vai te ajudar. Eu acho que a gente tem que usar os sentidos, né? Ouvir é importante. Ouvir é importante. É importante também. E hoje muita gente não tem tempo para ler, mas às vezes pode ouvir. Igual você falou, no avião, no metrô, no trabalhar, você pode botar um fone de ouvido e ouvindo aquele livro. Eu não acho que seja uma coisa ruim. Você ler é bom, você poder ouvir também é bom, você estimular outros sentidos é importante. Eu gosto muito dessa fala dela também, que é o seguinte: a narrativa é um dos nossos mecanismos cognitivos primários para a compreensão do mundo. Então, a gente não conta histórias só para se entreter. A gente conta histórias para explicar a realidade, tá? Também um dos modos pelos quais construímos comunidades, tá? Desde a tribo agrupada em volta de uma fogueira até a comunidade global reunida diante do aparelho televisivo. Então, é uma maneira também da gente se juntar no grupo, né? Da gente se reconhecer, da gente construir esse senso de comunidade, independente de como isso aconteça, tá? A gente se reúne em torno das narrativas, das histórias. Hoje estamos reunidos aqui, de uma certa forma, né? Em torno de histórias, de certa forma. Como isso pode acabar atrapalhando, né? Enfim, diversas coisas. Ou, por exemplo, a questão de um audiolivro, que nem perguntaram aqui na frente, né? Então, esse tipo de nova tecnologia também acarreta mudanças boas e ruins, tá bom? E aí, nesse processo todo, vamos pensar um pouquinho então na questão da literatura em si, né? Então,
é legal a gente pensar também na literatura como várias possibilidades, várias literaturas. Né? Eu trouxe mais uma citação, essa de Paul Zumthor. A noção de literatura, uma maiúscula, inclusive, né? É uma historicamente marcada, de permanência limitada no espaço e no tempo. Ela se refere à civilização europeia entre os séculos XVII ou XVIII e hoje. Então, essa coisa muito de o livro, o registro literário, se costuma associar muito a esse tipo de registro, mas não é só esse, tá bom, gente? A literatura ela vai incluir, obviamente, os clássicos, esses grandes escritores, mas cada sociedade vai ter as suas realizações, as suas outras formas de literatura também, que vão para além dessas coisas, tá? E aí a gente acaba tendo umas noções equivocadas de que haveria uma alta cultura, uma baixa cultura, uma alta literatura, uma baixa literatura, ou então a noção de que um povo que não desenvolveu um sistema de escrita não teria uma literatura. Mas tem, vai ser uma literatura oral, né? Ela vai ser transmitida de alguma forma. Aquilo que eu falei no começo, a gente precisa das narrativas. Então isso vai ser transmitido de alguma forma. Oralmente, através de desenhos, de alguma forma isso vai ser transmitido, tá bom? Então, cada povo desenvolve suas narrativas e a sua literatura conforme melhor que cabe, tá bom? Poesias. O Anderson, que está lá atrás, eu lembro quando eu abordei ele, que eu comecei na abordagem individual para poder alcançar a meta de concretizar esse propósito. O Anderson, eu lembro direitinho, não tem vivência rural, né, Anderson? E aí eu comecei a mudar o discurso. Falei, então eu tenho que alcançar os escritores que escrevem, mas que poderiam homenagear essas mulheres. Convenci o Anderson, escreveu, se adaptou à obra, porque não era a linha do Anderson, né, Anderson? Se adaptou à obra e escreveu e super homenageou essa mulher rural. Então eu comecei a fazer essa abordagem. A Maraísa está, a Dalva, nossa, também está com a gente, a Mayra, está ali atrás, então a gente aqui de lado, a tá com limão, tá com a Então foi muito nessa abordagem individual mesmo, falar, vem participar, vem falar sobre essa experiência, porque todo mundo vai ali na feira comprar alguma coisa da cultura familiar. A maioria das vezes tem uma mulher ali. Já conversou com ela, eu acabo aqui instigando. Você já conversou, já perguntou o que ela faz de importante, já parou para ouvir. As pessoas elas escutam muito, né? Eu parou para acolher, saber o que ela está sentindo. Era sobre isso que eu queria. E aquilo me deixou mais angustiada, porque eu precisava completar e ao mesmo tempo falava assim, gente, mas não é possível que ninguém pode homenagear uma mulher rural. Me angustiou muito. E o edital teve que abrir 2 vezes. Então, para você ver o processo. Então, eu divulgava em todos os grupos que eu tinha de WhatsApp e de Telegram, que aí eu penso mais gente. Eu tenho gente do Brasil todo e fora do Brasil. Mas foi assim, bem... e aí, trazendo para a realidade da literatura, eu me questionava. Como assim? A gente sabe que a mulher rural tem muita coisa para contar. Tem culturas ali que às vezes têm se perdido, porque às vezes a gente não para para ouvir. Será que a gente está fazendo ouvir? Não para para processar aquilo para poder passar para frente. Eu falo isso pela minha avó, né, João? Minha avó fazia fio de algodão e fazia as próprias cobertas. O que aconteceu? Ela faleceu, minha mãe aprendeu, eu também aprendi. E eu falo dela no livro. Porque foi a única forma que eu achei de homenagear essa mulher que trabalhou, que estava à frente do seu tempo, mas que ao longo se perdeu porque não era alfabetizada. Então, assim, o Voz da Terra vem para para instigar quem está na literatura a pensar sobre essas pessoas invisíveis, porque para mim as mulheres rurais estão invisíveis ainda. A gente precisa muito avançar. E não romantizando o trabalho, viu, gente? Aqui a ideia não era romantizar, era contar um pouco dessa realidade e valorizar essa mulher que tem história, que tem muito o que falar, mas a forma de escrever ainda não chega até elas. Experiência bacana de resgatar a história, a memória de pessoas que têm um legado que nos deixou e que muitas vezes devia utilizar. Muito bom. Boa tarde a todos.
Meu nome é Maíra, eu sou estudante recém-formada de História e também sou escritora e também sou estudante de Artes e Cinema. Dá pra ver que eu me interesso muito por muitas formas diferentes de contar histórias, né? Mas cada uma única, mas cada uma com um único objetivo, né? Que é de levar histórias em diversos formatos para as pessoas, que essa é uma paixão que eu tenho, um interesse muito grande que eu tenho, porque para mim contar uma história é mais do que só um entretenimento, é uma forma de você também se dar a conhecer um pouco tanto a si mesmo quanto os outros, né? É uma forma de, tipo, você experimentar a vida e dar a sua vida, de certa forma, para os outros conhecerem. E esse livro que eu tô lançando agora, Eu Nunca Te Amei, o nome, é um conto que homenageia um gênero que eu gosto muito, que é o realismo mágico, que é a arte de você misturar situações do dia a dia com objetos inusitados ou fantásticos, que é um gênero que eu gosto muito. É como um escritor que eu gosto muito uma vez escreveu, né, como o caos na normalidade ou a normalidade interagindo com o caos, que é um gênero que eu gosto muito, que eu estou homenageando como o primeiro livro que eu vou publicar, que é a história de duas mulheres que estão muito apaixonadas uma pela outra, mas um acidente terrível as separa para sempre. Uma das duas morre, mas ela, de certa forma, ainda permanece para assombrar a outra que ainda está viva pelo resto da vida dela, mostrando um laço inquebrável, mesmo através da morte, entre as duas, que se desenvolve de uma maneira que eu espero que seja muito fascinante para os leitores. E eu espero que vocês possam aproveitar essa história que eu escolhi compartilhar.